Napoleon Hill, Deus te escolheu para ser rico. Silêncio. Antes do primeiro pensamento, antes da primeira respiração, já havia um propósito escrito no invisível. E esse propósito tinha o seu nome. Você não nasceu por acaso. Você não está ouvindo isso por acaso. E se algo dentro de você sente que foi chamado para algo maior, é porque foi. Deus não cria o inútil. O universo não desperdiça energia. E o simples fato de você existir já é a prova de que há uma missão divina pulsando dentro de você. Napoleon Hill entendeu isso antes de qualquer outro homem do seu tempo. Enquanto o mundo falava em sorte, ele falava em lei. Enquanto os fracos chamavam de destino, ele chamava de frequência. Enquanto muitos esperavam o milagre, ele ensinava que você é o milagre. E hoje, nesta mensagem, você vai lembrar quem você é. Vai entender por que Deus te escolheu. E vai despertar a força que estava dormindo dentro da sua mente. A força que atrai riquezas, poder, paz e propósito. Mas antes de continuar, se a sua alma sentiu algo até aqui, inscreva-se agora no canal Voz do Universo. Porque este é o lugar onde as palavras não apenas informam, elas transformam. Curta este vídeo, deixe seu comentário dizendo "Eu aceito o chamado" e permita que a vibração divina toque o seu caminho. Porque a partir de hoje, nada mais será como antes. Agora, feche os olhos por um segundo. Imagine o dia em que tudo começou a dar errado. Aquele momento em que você olhou para o céu e perguntou: "Por que comigo? Por que é tão difícil?" Napoleon Hill também passou por isso. Antes de se tornar o homem que revelou ao mundo os segredos da mente, ele foi humilhado, esquecido, traído. Mas em vez de reclamar, ele ouviu. Ele ouviu o que poucos conseguem ouvir. A voz de Deus sussurrando através da adversidade. Você foi escolhido, mas precisa provar que é digno da escolha. Essas palavras não estavam em livros, estavam dentro dele. E estão dentro de você também. O universo não dá grandes missões para mentes pequenas. Por isso os desafios aparecem. Por isso a dor vem. Por isso você perde tudo, para lembrar que pode criar tudo de novo. Napoleon Hill entendeu que a verdadeira riqueza não começa no bolso. Ela começa no pensamento. Tudo o que existe, um império, um destino, uma fortuna, nasceu primeiro como uma ideia. E essa ideia, quando vibrada na frequência certa, se transforma em realidade. Agora ouça com atenção. Você não foi criado para ser mais um. Você foi criado para manifestar o poder criador de Deus. A pobreza não é o seu destino. É apenas um estágio de aprendizado. A escassez é o convite divino para despertar a abundância. E o medo é o disfarce da fé não usada. Deus é a mente e você é o canal. Você pensa, Deus cria através de você. Quando você duvida, o fluxo se bloqueia. Quando você acredita, o fluxo se abre. E quando você se entrega completamente, o universo inteiro começa a trabalhar a seu favor. Quantas vezes você desistiu a um passo do milagre? Quantas vezes ignorou os sinais, porque o medo gritou mais alto que a fé? A partir de hoje, isso termina, porque você está lembrando quem você é. Você é o herdeiro da abundância divina. Você é o filho do Criador do ouro, das estrelas, dos mares e dos sonhos. E a riqueza não é pecado, é propósito. Quando você prospera, Deus se manifesta em forma de gratidão. Quando você vence, o universo celebra a própria criação. Por isso, quando você olhar para os que duvidam, não os culpe. Eles ainda não despertaram, mas você foi chamado. E quem é chamado por Deus não volta a dormir. Napoleon Hill entendeu que a fé é uma frequência. Ela não é apenas acreditar, é vibrar no mesmo nível daquilo que se deseja. É sentir antes de ver, é agir antes de ter, é agradecer antes de receber. Quando você faz isso, o universo reconhece o sinal e responde com sincronicidades, oportunidades e milagres. Mas o teste vem antes da colheita. Porque Deus só entrega poder a quem já aprendeu a usá-lo com sabedoria. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de ouvir. A pobreza é uma ilusão mental. É a crença de que o mundo deve te dar algo, quando na verdade o mundo só devolve o que você emite.
Você pensa em escassez, atrai escassez. Você pensa em abundância, atrai abundância. Não é castigo, é lei. A mesma lei que mantém o sol aceso, o mar em movimento e o tempo em ordem. É a lei que responde aos seus pensamentos. E é por isso que Napoleon Hill afirmava: os pensamentos são coisas. Sim, são coisas. São partículas vivas de energia, moldando a realidade segundo a sua fé ou o seu medo. E agora, o mundo está prestes a ver o que acontece quando alguém desperta. Quando alguém entende que foi escolhido, quando alguém decide manifestar o propósito de Deus, em forma de prosperidade, coragem e poder. Você é esse alguém. O mundo tentou te convencer de que ser espiritual é aceitar pouco. Mas quem disse isso nunca entendeu o que é ser imagem e semelhança de Deus. Você foi moldado à semelhança do Criador, e o Criador nunca pensou pequeno. Ele pensou em galáxias, pensou em oceanos, pensou em montanhas, estrelas, sóis e vidas. Então, por que você aceitaria migalhas se foi feito do mesmo sopro que criou os mundos? Napoleon Hill sabia: a mente humana é a oficina de Deus. Cada pensamento é um cinzel esculpindo o destino. Cada emoção é um comando enviado ao invisível. Cada ato de fé é um portal abrindo caminhos, onde antes só existiam muros. Mas poucos têm coragem de pensar grande, porque pensar grande exige responsabilidade. Exige fé quando ninguém acredita. Exige caminhar sozinho no escuro, guiado apenas pela luz que brilha dentro. É por isso que Deus te escolheu, porque Ele viu em você o que o mundo ainda não viu. Ele viu a força por trás das quedas, a coragem disfarçada de dúvida e a fé escondida dentro da dor. Sim, Ele te observou quando você chorou em silêncio. Quando ninguém te ouviu, Ele estava ali, e naquele exato momento Ele sussurrou: eu te escolhi para prosperar, não apenas para viver, mas para manifestar a abundância que sou eu. Mas há um segredo que Napoleon Hill descobriu e que poucos compreenderam. A riqueza é uma prova de fé. Não é o dinheiro que muda o homem. É o homem que, ao mudar por dentro, passa a atrair o dinheiro como reflexo da sua nova vibração. Você quer prosperar? Então pare de pedir e comece a emitir. Pare de esperar e comece a criar. Pare de se lamentar e comece a agradecer. Porque o universo não responde a palavras, ele responde à frequência da tua alma. Napoleon Hill dizia: cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. E você, quantas sementes enterrou com as lágrimas, sem perceber que cada uma delas era o início de uma floresta de bênçãos? Você não perdeu tempo, você foi preparado. E tudo o que parecia atraso era apenas Deus sincronizando o momento perfeito. Agora, o relógio cósmico gira a seu favor. Agora, os portais da abundância estão se abrindo diante dos teus olhos. Agora, o universo inteiro repete o mesmo decreto. Você é digno, você é merecedor, você foi escolhido. Mas o poder não se manifesta na dúvida, ele floresce na decisão. Você precisa escolher agora vibrar na frequência da fé. A fé que não negocia, a fé que não recua, a fé que não pergunta como, apenas diz: eu creio. Porque quando você acredita com todo o seu ser, as leis do universo se curvam à tua certeza. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem, e o que parecia impossível se torna inevitável. Lembre-se, Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. E se você está ouvindo isso, é porque é um deles. Napoleon Hill não falava de riqueza material como um fim. Ele falava de riqueza espiritual que se manifesta em matéria. Ele entendeu que a prosperidade é uma linguagem, e Deus fala através dela. Cada bênção que chega até você é uma frase que o universo escreve dizendo: eu confio em você. E é por isso que os verdadeiros mestres não acumulam, eles multiplicam. Multiplicam oportunidades, multiplicam fé, multiplicam luz.
Você nasceu para ser um desses, um multiplicador da abundância divina. Agora respire fundo, sinta o ar entrando, sinta a vida te preenchendo. Sinta o poder voltando a cada célula do seu corpo. Esse é o toque do Criador lembrando, você é parte dele. Não existe separação, não existe falta, não existe limite. O único limite é o que você acredita que existe, mas a partir de hoje, esse limite deixa de ser real. Porque agora, você sabe que foi escolhido. Erga a cabeça, olhe para o espelho. Veja o reflexo de alguém que carrega o DNA do infinito. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que decide ser agora. E neste exato instante, diante de tudo o que viveu, você decide ser rico de propósito, fé e poder. Deus te escolheu para ser a prova viva de que é possível, que a mente é a ponte entre o invisível e o tangível. E que quem se conecta à fonte jamais será pobre de novo. Então levante-se, haja, agradeça e manifeste. Porque o universo inteiro está te observando, esperando o teu primeiro passo, na direção da tua verdadeira herança espiritual. Deus te escolheu para ser rico, rico de coragem, rico de fé, rico de propósito. E sim, rico em tudo aquilo que a tua alma for capaz de imaginar. Agora, antes que esse vídeo termine, faça parte da vibração. Inscreva-se no canal Voz do Universo. Deixe o seu like. Escreva nos comentários. Eu aceito a abundância divina. E que a energia deste momento se torne a faísca que desperta a sua nova vida. Porque o universo já decidiu, agora é a sua vez de decidir também. Este é o seu chamado. A sua hora chegou. Você foi escolhido.